Olá, meu nome é Cláudia, sou blog Viajando com Papel e Tinta e vamos falar de literatura francesa? Recentemente publiquei aqui no canal um vídeo sobre um teste de ancestralidade que eu fiz e uma grande surpresa para mim foi ter descendência francesa. Eu não fazia a menor ideia. Então eu decidi listar aqui para vocês tudo que eu já li de autores franceses. Sim, que é uma literatura que figura entre os grandes clássicos. Também eu decidi mostrar para vocês livros que se passam na França. E eu pretendo fazer isso também com os outros países que apareceram lá. Não sei se eu vou conseguir fazer de todos, porque alguns são bem difíceis. Mas a França, sim, foi facílimo. Um livro de escritor francês que eu já li foi A Bela e a Fera. Essa daqui é a versão da Madame de Villeneuve. Eu também já li a versão da Madame de Beaumont. Essa é uma edição da minha coleção, porque eu tenho uma coleção de livros da Bela e a Fera, que sim, é uma história que eu acho incrível, a adaptação dela para o cinema, feita pela Disney. É o meu filme Disney favorito até hoje. Encanto tá ali, lado a lado, que eu curti muito essa animação, mas a Bela e a Fera continua ali, tendo um lugarzinho especial no meu coração. Nós temos duas versões clássicas dessa narrativa. Eu curti sim os livros, mas a adaptação me pegou muito mais. Como falar de literatura francesa e não falar dos livros que me viciaram na leitura, que foram a minha porta de entrada para o mundo literário? E eu estou falando dos livros do Jules Verne. E nós temos aqui então A Viagem ao Centro da Terra e Volta ao Mundo em 80 Dias. Eu sou simplesmente apaixonada por Volta ao Mundo em 80 Dias. É o meu livro preferido do autor. Porque a gente vai ter um cavaleiro inglês, o Phileas Fogg, que é um típico cavaleiro inglês, e certo dia ele topa fazer uma aposta com seus amigos que é sim possível dar a volta ao mundo em 80 dias. E para isso ele vai contar com o auxílio do seu criado francês, o Passepartout. Eu simplesmente me apaixonei muito por essa história, eu estou realmente encantada. Nessa aqui a gente tem o professor Lindenbrock com seu sobrinho tentando chegar ao centro da Terra, contando com a ajuda do guia Hans. É bem interessante a forma como que o Jules Verne vai colocando aspectos científicos nessa obra, ao mesmo tempo que ele coloca uma pitada de fantasia. Então, de Molière, eu li O Tartufo ou O Impostor. Essa é uma peça de teatro que vai fazer várias críticas sociais e é uma comédia muito engraçada. Eu ri muito desse livro. Ao mesmo tempo que ele nos faz refletir, ele nos faz rachar de rir. Então, eu super recomendo, achei fantástico. E um dos livros da literatura francesa mais conhecidos, com certeza, é O Pequeno Príncipe. Essa é uma literatura infantil. E aqui a gente vai ter, então, um aviador que acaba encontrando um príncipezinho e vai conhecer um pouquinho mais dessa criança bastante peculiar. Não é o meu livro favorito da vida, tá bem longe disso, mas também não é um livro que eu odiei. Eu achei linda essa edição aqui da Geração. Ela é toda trabalhada nos detalhes, nas ilustrações. Então, o projeto gráfico dela tá incrível. Também é impossível falar de literatura francesa sem falar de Alexandre Dumas. Então, aqui eu tenho dois livros do autor. Um deles é Os Três Mosqueteiros. Eu quero muito ler 20 anos depois. E aqui a gente vai acompanhar um grupo de 4 amigos que vão passar por várias peripécias ao serviço do rei. Então, é muito bom mesmo. Ele é como se fosse um conjunto de contos com várias histórias desses personagens. Nós já tivemos algumas adaptações dele, e eu quero muito ler 20 anos depois, porque se eu não me engano o filme O Homem da Máscara de Ferro tem uma certa inspiração. Mas o meu preferido do autor continua sendo O Conde de Monte Cristo, que eu achei espetacular, maravilhoso. E, bom, eu gosto também muito da adaptação que ele recebeu recentemente com o Jim Caviezel e com Henry Cavill. Porém, ele é bem diferente sim do livro e muitas coisas são reduzidas, cortadas, alteradas, encolhidas, juntadas, vira uma salada, é bem diferente, mas sim, eu gosto bastante do filme. E aqui a gente vai ter então o Edmond Dantes, ele é um marujo, ele é um cara assim, muito gente boa, muito tranquilo. Ele é um rapaz bastante jovem que está prestes a se tornar um capitão de um navio, o que é uma grande honra, principalmente levando em conta a idade dele. E ele é apaixonado pela Mercedes, uma jovem catalã muito bonita, que também é bastante apaixonada por ele. Então a vida dele é só sucesso. Mas todo esse sucesso vai atrair invejas e tramam para que ele seja preso. E isso acontece. E quando ele consegue sair dessa prisão, ele vai buscar vingança. Eu achei muito interessante a forma com que o Dumas construiu essa história e eu super recomendo. E um dos meus autores franceses favoritos de todos os tempos, com certeza, é Victor Hugo.
Então eu li dele O Corcunda de Notre Dame, que sim, é um senhor livro, eu achei incrível. E quando você assiste a adaptação da Disney, você percebe o tanto que ela enfofurou essa história, porque, bom, aqui não tem nada de fofo. Então aqui a gente vai conhecer o menino Frollo, e ele acaba sendo responsável pela criação do Quasimodo, que é um rapaz que nasceu com várias deformações. Ao mesmo tempo que ele tenta lidar com todo o seu fervor, sua paixão pela cigana Esmeralda. E a gente tem alguns desenrolares aqui de algumas tramas paralelas, alguns plots que para um leitor hoje em dia parece bastante explícito, bastante claro. E esse tipo de literatura é aquele tipo de literatura novelão. O leitor sabe todas as tramas ali, mas os personagens não sabem, a gente fica agoniado para ver quando que eles vão perceber o que está acontecendo. É como se a gente estivesse acompanhando uma novela mesmo. O telespectador sabe o que está acontecendo, sabe de todas as animações que estão rolando ali, mas os personagens não sabem e a gente fica agoniado por eles não saberem. E também não perceberem o que está acontecendo. Então, vale super a pena. E temos aqui também o meu livro favorito da vida, Os Miseráveis. Sim, é um senhor cremaço e eu amo de paixão esse livro. Então aqui a gente vai ter alguns núcleos, mas eu considero um dos mais importantes o do Jean Valjean. Ele é um podador de árvore que, com a situação financeira da França, acaba ficando desempregado e se vê desesperado pelos sobrinhos que estão ali padecendo com fome. Para tentar remediar isso, ele acaba roubando um pedaço de pão. Só que ele vai preso e cumpre 19 anos de prisão pelas tentativas de fuga e pelo roubo. Quando ele sai, a França já passou por algumas mudanças, já que foram 20 anos na prisão. Mas o preconceito com relação ao fato dele ter sido uma ex-grilheta continua e isso dificulta muito a vida dele. Ele acaba roubando de novo e nesse roubar ele acaba encontrando o bispo de Digne, também conhecido como Senhor de Vevenus, e esse encontro vai mudar a vida dele e é surpreendente o rumo que a história vai tomar a partir dali. Também é um grande novelão. E o autor ele vai costurando histórias em cima de histórias aqui. E o narrador de Os Miseráveis tem muita digressão mesmo. Mas eu considero que a história seria totalmente outra, diferente, não teria a mesma graça sem esse narrador. Então é um livro assim que eu amo. Muito, muito, muito. Teve alguns livros de literatura francesa que eu já não tenho mais comigo, porque eu não curti tanto. Um deles é A Náusea, do Sartre, que vai falar um pouquinho da filosofia dele, do absurdo. E não foi um livro assim que me prendeu tanto, muito cabeça pra mim, acabei não gostando muito da narrativa. E o outro é O Ladrão de Casaca, que é uma versão meio que afrancesada do Sherlock, só que às avessas, já que o personagem principal é um ladrão. Só que eu não curti muito a forma com que a narrativa foi conduzida, não me chamou tanto a atenção, mas fica aqui a menção. Tenho que mencionar 4 livros que eu li, que não são de autores franceses, mas que se passam na França, que vale aqui a sobre a recomendação. E um deles é o Toda a Luz que Não Podemos Ver, do Antoine Doerre, e, bom, é simplesmente espetacular. Aqui a gente vai acompanhar a Marie, ela é uma jovem cega, o pai dela cuida do Museu do Louvre, ao mesmo tempo que a gente acompanha a história do Verne, que é um jovem alemão. E toda essa história vai se passar durante a ocupação nazista na França, e abordar um pouquinho da resistência francesa contra essa invasão, que eu achei incrível. É um senhor livro. O autor ele não tem pressa de finalizar sua história, ele vai contando tudo que ele precisa contar, dá os desfechos que ele precisa dar, e eu achei fantástico. Outro queridinho meu é o Paris é uma Festa, do Hemingway, né? Novamente um autor norte-americano falando da França. E aqui o Hemingway ele vai contar as memórias do tempo que ele passou em Paris. E é um livro, assim, espetacular. Eu achei incrível. Principalmente o capítulo dedicado ao Fitzgerald, que é Eu Rachei o Bico de Rir. Simplesmente amei. Como deixar de fora o Código da Vinci? Sim, é um livro escrito por um norte-americano, novamente. Mas toda a história, todas as aventuras vai se desenrolar ali em Paris, onde o professor Robert Langdon e a Sophie Neveu, que é uma agente da polícia francesa, vão tentar desvendar alguns mistérios ali relacionados ao assassinato do avô dela. Então eu achei simplesmente espetacular. Eu curti muito, eu gosto muito da escrita do Dan Brown. Ele tem uma forma assim de escrever que faz realmente a gente conhecer os locais, a gente viaja junto com ele. Eu achei fantástico a escrita dele. Para finalizar, temos aqui Agentes Secretos de Paris. Nesse livro a gente vai acompanhar a criação de uma ala feminina da inteligência inglesa, que está preparando essas mulheres para atuar na França ocupada. Então é muito interessante, eu curti muito essa leitura.
É baseado em alguns fatos, a autora não usou os personagens históricos, mas a história em si tem inspiração em um fato que realmente aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. E eu super recomendo. Tem vários outros livros que eu quero ler, por exemplo, de Baudelaire, do Proust, do Flaubert, do Balzac, e um quadrinho chamado Pílulas Azuis, que também é de um escritor francês, e eu quero muito conhecer esse quadrinho. Sim, é uma literatura que me chamou muita atenção e eu quero conhecer mais sobre ela. Então é isso, se você tiver algum livro pra me indicar, é só deixar nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e até a próxima. Tchau!